amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como todos estão, espero que todos estejam bem. Mais um domingo que nós estamos aqui nos reunindo para poder estar avançando um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de um profeta que eu acredito que é um dos mais conhecidos da Bíblia, um profeta que a maioria das pessoas gostam, porque ele é chamado de profeta messiânico, né? Nós vamos falar hoje sobre o profeta Isaías. Na verdade, nós vamos aprender com a vida do profeta, mais especificamente com uma experiência que ele teve, que foi a experiência da vocação, do encontro e da vocação, do encontro que ele teve com Deus. Bom, o nosso texto é Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 9, um texto bem conhecido, creio eu, de todos nós, e eu vou estar procedendo da maneira como a gente já vem fazendo, né? Nós vamos ler aqui a palavra, enquanto você pega aí a sua Bíblia. Nós vamos estar falando um pouco sobre a vida de Isaías, diferentemente de alguns outros profetas, nós temos mais informações. Vamos estar falando do contexto e depois nós vamos estar fazendo aí um paralelo, ok? Com a nossa vida, com os dias atuais. Bom, Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 9 diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Algumas versões vai falar alto e sublime. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: Vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Até aqui. Como disse, é um texto bem conhecido aí de todos. E aí nós vamos falar um pouquinho agora a respeito de Isaías. Vamos fazer algumas marcações importantes dentro desse texto. E depois a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia, até porque a nossa lição de hoje, o objetivo é refletir a partir da experiência de Isaías, do encontro e da vocação, sobre a importância da busca por conhecer a Deus e do compromisso advindo dessa experiência de fé. Então, para a gente começar, como eu disse lá no início, Isaías ele é chamado do príncipe dos profetas. Os pais da igreja chamavam ele de profeta messiânico, porque a gente sabe que ao longo do livro há várias referências a respeito de Jesus. O livro de Isaías ele é dividido em 3 blocos e ele viveu aproximadamente, entre 765 a 681 a.C. Se a gente for ler lá no iniciozinho, a gente vai ver que ele era filho de Amós. Amós ele foi irmão do rei Amazias. Então, diferentemente de Miqueias, do outro Amós, que foi um outro profeta, Isaías ele vivia na cidade, ele vivia bem perto do palácio, e por causa desse parentesco com o rei Amazias, ele tinha riqueza,
né? Diferentemente de Miqueias, que vivia no campo e era muito ligado principalmente às pessoas pobres, Isaías ele era rico e influente. Bom, a gente leu justamente o versículo onde ele tem um encontro com Deus e é vocacionado. E tem um ponto importante, porque diferentemente dos outros livros, até mesmo das narrativas e dos outros profetas, geralmente a gente lê no ano tal, do reinado tal, aconteceu isso. Aqui a gente vê Isaías colocando o encontro dele tendo acontecido no ano que morreu o rei Uzias. Isso é muito importante. A gente percebe, até porque esse encontro ele se passa no capítulo 6, ou seja, existem 5 capítulos antes que nos mostram que Isaías ele já era um profeta estadista, mas a gente percebe que ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Nós vamos voltar nesse ponto. Bom, Uzias, a gente vai ver algumas referências dele em um dos livros dos reis, e 2 Crônicas, capítulo 26. A gente vai ver que o rei Uzias, ele foi um rei que conquistou muitas coisas, era um rei que fazia tudo corretamente, aquilo que o Senhor pedia, porém, um dia o orgulho subiu ao coração do rei Uzias. E aí ele foi fazer algo que não estava na competência dele, e Deus se irou, levantou, né, acendeu a ira do Senhor contra ele, e Deus fez com que ele fosse acometido de lepra. Um pouco tempo depois, ele acabou morrendo e Jotão, que foi o filho dele, acabou governando no lugar dele. E a gente vê que quando se coloca, ele colocou no ano que morreu o rei Uzias, a gente vê a importância que Uzias parece ter tido na vida de Isaías. A gente tem, assim, uma percepção de não só Isaías, mas todo o povo, por ser um rei conquistador, né, por ser um rei que alcançou grandes coisas também, eles acabavam colocando a esperança deles no rei. Ou seja, a esperança não estava orientada em Deus, ela estava apoiada num outro ser humano. Bom, mas Uzias morreu, Isaías permaneceu e ele influenciou não só o reinado de Uzias, que pelo que tudo indica apoiava Isaías, mas ele também influenciou o reinado de Jotão, que é o filho de Uzias, o reinado de Acás, Ezequias e Manassés. E aí, lembrando um pouquinho da semana passada, a gente vê que Miqueias era contemporânea aí de Isaías. Bom, o que estava acontecendo na época no reino de Judá? Primeiro, eles viviam constantes ameaças estrangeiras, né? Porque quando a gente lê os livros dos reis, principalmente, a gente vai vendo que muitos reis, eles não seguiam lá as leis, eles não seguiam os preceitos do Senhor, e com isso abria a porta para que outros povos viessem. Na época de Isaías, era o Egito e a Síria que brigavam por poder naquela época. A Síria, vamos só conferir aqui se é a Síria ou se era a Síria. Desculpa, a Síria e Egito, não era a Síria. Bom, mas o que eles estavam vivendo? Se a gente lembrar um pouquinho da aula que nós estudamos de Miqueias, viviam injustiças sociais, como a gente trabalhou lá no livro de Miqueias. Eles viviam um momento de idolatria. Infelizmente, a gente só vai ver nos reinados depois de Davi essa questão de não ter idolatria praticamente no reinado de Josias, tá? Josias foi o rei que realmente, após escutar a leitura do livro, que foi encontrado no templo quando ele mandou restaurar o templo, que ele ouviu que ele derrubou realmente todos os altares. Todos os outros reis, mesmo aqueles que faziam a vontade de Deus, eles não haviam tirado os altos, os altares dos outros deuses do paganismo. Só Josias que fez isso. Voltando aqui, a gente vai ver também, falando ainda da influência sobre os reinos que Isaías tinha,
que ele denunciou, por exemplo, né, uma aliança que Acás fez, sendo que era proibido fazer aliança com povos estrangeiros. E Acás, ele fez uma aliança sírio-efraimita, ou seja, ele se esqueceu da proteção divina e também preferiu confiar nos homens. E aqui, voltando um pouco dessa questão de se apoiar no ser humano, da esperança estar orientada no ser humano, a gente sabe que Deus levanta pessoas para estar nos ajudando e que nós temos que ser gratos pelas pessoas que nos estendem a mão. Mas a nossa confiança, ela verdadeiramente precisa estar no Senhor. E como eu disse anteriormente, Isaías, pelo que parece, ele estava com a sua confiança apoiada num homem. E aí, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, né? Quantas pessoas dentro das igrejas, assim como Isaías, né, que profetizava, era estadista, mas não tinha tido uma experiência com Deus, quantas pessoas às vezes dentro da igreja também estão da mesma maneira, né? Elas têm cargos, têm função, mas nunca viram a glória de Deus em suas vidas. O que isso gera? Isso gera uma insatisfação. Nós trabalhamos um pouco isso lá no livro de Jonas também. Fazer a obra de Deus sem o coração de Deus. Né? Fazer a obra de Deus como Isaías, né, entre aspas, estava fazendo, sem conhecer a Deus. Isso gera uma insatisfação porque as pessoas começam a pensar que elas precisam ser retribuídas pelo que elas estão fazendo. E aí elas acabam se frustrando com Deus, se frustrando com os líderes, se frustrando com a própria igreja. Né? Elas vivem na dúvida e tal dúvida pode criar situações de pecado e de morte. Então, já trazendo aí a nossa primeira lição aí com Isaías. Para nós exercermos a nossa vocação, e a vocação ela não está ligada apenas às obras que nós fazemos na casa do Senhor, né, naquele rito litúrgico do culto, ou de estar ali zelando pelo templo. A nossa vocação ela é vivida na nossa vida, naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E a gente vai falar agora um pouco dessa experiência para a gente entender a importância de não apenas termos cargos e funções, de não apenas simplesmente no calor da emoção dizer eis-me aqui, envia-me a mim, sem antes ter tido uma experiência com Deus. Bom, a gente vai ver algumas coisas importantes nesse encontro que Isaías teve, né? A primeira coisa que a gente vai ver é a questão dele ter visto a glória de Deus. Fazendo só uma síntese do que a gente vai trabalhar aqui agora, a gente vai ver que ele reconhece a sua necessidade, ele confessa o pecado, é purificado, aceita a missão e é comissionado por Deus. Então vamos lá. Primeira coisa, ele viu a glória de Deus, né? Essa experiência de adoração foi permitida para que, ao ver a glória de Deus, ele pudesse enxergar sua pequenez e sua necessidade da graça. O profeta conseguiu ver além da formalidade religiosa com que estava acostumado. Lembra que a gente falou que Isaías já profetizava e já era um estadista? Viu realmente quem é Deus em sua glória e majestade. Assentado em sua glória e majestade, assentado no trono, enchendo o templo com as abas de suas vestes e recebendo a adoração de serafim. Aqui, né, essa experiência de adoração que Deus permitiu que Isaías estivesse vivendo, levou a ele a entender a pequenez dele diante daquele Deus. Só que mais ainda, ter tido esse encontro e ter tido a oportunidade, né, de ver essa teofania, que é essa manifestação de Deus sobrenatural ao homem, ele consegue enxergar que a esperança dele, que estava no homem, na verdade precisava estar em Deus. Que aquele rei, né, que ele tanto se apoiava, havia morrido, mas o rei, o verdadeiro rei, estava sentado num alto e sublime trono, e estava muito vivo e era muito mais poderoso do que qualquer rei na terra. Segunda observação que a gente vê dentro do texto que nós acabamos de ler, é que Isaías ele reconhece sua necessidade. E é interessante que ele acreditava que ele iria morrer.
né? Ele iria morrer porque ele havia visto Deus. E ele entende então a diferença entre a religião formal e o verdadeiro encontro com Deus, né? Ele entende, por fim, a diferença de estar ali cumprindo apenas rituais ter uma verdadeira experiência com Deus que estabeleceu tudo aquilo. Diante de Deus, ele consegue perceber sua nudez espiritual. Reconhece sua necessidade absoluta do Senhor. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Terceiro, ele confessa o seu pecado. O profeta, depois que ele vai ter essa visão de Deus sentado num alto sublime trono, né, ele reconhece a pequenez, ele fica com medo, ele começa a achar que vai morrer, né, ele se vê perdido, ele começa a ver que tudo aquilo que ele vivia não era nada, porque na verdade ele não tinha tido experiência nenhuma com Deus. E naquele momento de reconhecimento de pequenez, do reconhecimento de quem estava diante dele, ele vai confessar o pecado, né? Nós lemos que ele diz: porque sou homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele confessa sua miséria e entende que é tão pecador quanto o povo. E aqui é interessante porque os profetas, né, no Antigo Testamento, quando a gente olha, eles praticamente eram levantados para denunciar o pecado do povo, o pecado das autoridades, o pecado dos líderes religiosos, e aqui não era diferente. Quarta observação que a gente pode fazer dentro deste encontro de Isaías com Deus é o fato de, após ele ter confessado o seu pecado, ele ter sido purificado por Deus. A gente lê no versículo 7 que um serafim traz uma brasa acesa do altar e coloca na boca do profeta. E diz para ele: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ou seja, ele recebeu o perdão. E aqui parece que, ele recebeu o perdão, e daí? E daí que ao receber o perdão, ele fica habilitado, por assim dizer, para ouvir o chamado. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio. Quantas pessoas às vezes não querem ler a Bíblia porque diz que não entende, porque não ouve a Deus, e às vezes Deus quer falar, Deus está falando, mas a iniquidade está impedindo. Né? Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus não habita onde habita o pecado. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, mas ele não manifesta a presença dele em qualquer lugar. Onde há pecado, Deus não vai habitar. E é interessante porque ele tem essa experiência com Deus e após ele reconhecer o pecado, a miséria, né? Ou seja, ele confessou. Isso é um ato de arrependimento, é reconhecer diante de Deus que nós somos falhos e pecadores, que nós carecemos da sua misericórdia. E Deus, misericordioso como é, envia o anjo, né? Envia o serafim, e o serafim vai lá e toca os lábios dele e confirma: os teus pecados estão perdoados, a tua iniquidade foi tirada. E, por fim, ele aceita definitivamente o chamado de Deus. Ao se arrepender, confessar o seu pecado, receber o perdão de Deus, porque tem isso também. Quantas vezes, né, a gente pede perdão, Deus nos perdoa e a gente continua com um sentimento de culpa. Ou seja, nós não estamos recebendo o perdão de Deus. E não é isso que Deus quer. Aqui Isaías, ele recebe o perdão. E quando ele recebe o perdão, ele fica habilitado para ouvir o chamado que Deus tinha para ele. E aí, né, como nós lemos, o profeta, ele escuta a necessidade apresentada por Deus e se dispõe. Só após ser habilitado a ouvir o chamado é que Deus pergunta, né, como nós lemos: quem é que eu vou enviar? Ou a quem enviaremos nós? Quem será o nosso mensageiro? Ou seja, Deus apresenta uma necessidade àquele profeta, da mesma maneira que apresentou para Jonas, né? Bom, Isaías aceita o chamado de Deus para sua vida.
A vocação é apresentada pela graça de Deus, mas exige uma resposta humana. Deus não impõe a vocação. Ele apresenta a necessidade e Isaías se dispõe. O mesmo é conosco hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que, como Jesus disse, nos habilitaria e nos ensinaria todas as coisas. Ele continua nos chamando, nos vocacionando, mas Ele nunca vai impor isso. Isso tem que ser uma decisão nossa, assim como foi na vida de Isaías. E, por último aqui, a última observação é o comissionamento por parte de Deus. Diante da resposta positiva do profeta, Deus o comissiona para uma tarefa específica no reino de Judá. O Senhor lhe diz: vá e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Bom, os passos estabelecidos no encontro entre Deus e Isaías podem nortear a nossa trajetória, especialmente a maneira como cultuamos a Deus. A liturgia dos cultos de muitas igrejas reformadas pauta-se nesse texto bíblico: adoração, confissão, palavra de esperança ou proclamação de perdão, edificação, dedicação e envio. Quantos sabiam disso, né? Nessa dimensão de nos relacionarmos com Deus, entendemos a nossa pequenez, o seu grandioso amor que nos valoriza e nos capacita a ser bênção na obra de Deus. Repetidamente nós temos falado da importância da igreja estar exercendo a sua vocação neste período difícil, neste momento de caos, de medo, de confusão política, né? Deus tem vocacionado a sua igreja. Não é porque nós estamos dentro do nosso lar, não estamos nos reunindo fisicamente, que nós vamos simplesmente parar. Como eu disse, exercer uma vocação não está diretamente ligado a apenas exercer cargos e funções dentro da igreja. Isso são ministérios necessários para que a obra de Deus seja feita e o reino seja estabelecido na vida daqueles que vão de encontro no templo. Mas a nossa vocação, a gente precisa exercer no nosso dia a dia, né? Nós precisamos de professores, segundo o coração de Deus, de advogados, de políticos, de médicos, de motorista, de lojista, de atendentes, todos segundo o coração de Deus, exercendo uma vocação, aceitando o chamado de Deus para suas vidas. E mais do que nunca, nós precisamos estar entendendo que nós precisamos estar transbordando daquilo que Cristo tem ministrado nas nossas vidas. Então, para a gente fechar aqui, a gente precisa aprender com a vida do profeta, né? A gente precisa estar confessando os nossos pecados, nos arrependendo, aceitando o perdão do Senhor, para nos sermos habilitados a escutarmos o chamado. Mas não apenas escutar o chamado e ficar por isso mesmo. Nós precisamos, como Isaías, nos dispor, nos prontificar. Quando o Senhor disser, né, a quem enviaremos nós, que nós, como a igreja de Jesus, possamos dizer: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Envia-nos a nós nesse mundo perdido, nesse mundo que está vivendo com medo, nesse mundo de caos, nesse momento de instabilidade, de incertezas, que a nossa esperança não esteja nas autoridades terrenas, que não esteja não esteja no nosso emprego, no nosso dinheiro, mas que a nossa esperança ela esteja no Senhor. Se nesse momento talvez a sua esperança esteja em qualquer outra coisa, seja como Isaías, reconheça que o nosso rei ele está vivo, ele está sentado no alto e sublime trono. Tudo está no controle, né? O controle de tudo está na palma das mãos dele. Ele não perde o controle de nada. Para a gente ir terminando, depois do encontro com Deus, o profeta passa a viver o verdadeiro significado do seu nome, que aliás eu não falei, né? Isaías significa o Senhor é a salvação. Esse é o significado do nome de Isaías. E até ter um encontro verdadeiro com Deus, ele não vivia nada disso. Bom,
a partir do momento, né, desse encontro verdadeiro, ele começa a produzir frutos de ação de Deus em sua vida. João Wesley disse: Deus, sem dúvida, ordena que nos arrependamos e demos frutos dignos do nosso arrependimento. Se nós o negligenciarmos voluntariamente, não poderemos esperar que sejamos justificados. O arrependimento e os seus frutos são, portanto, de certo modo, necessária justificação. Depois desse encontro com Deus, Isaías profetiza por mais 40 anos. Casa-se com uma profetisa e tem 2 filhos com nomes proféticos. Seá-Jazube, um resto volverá, isso está em Isaías 7,3, e Ma-Shalal-Chassisbá, rápido despojo, presa segura, isso está em Isaías 8,3. Bom, concluindo, a graça de Deus alcançou Isaías no momento difícil da vida dele. Como eu disse, o rei Uzias morreu, né? E para ele e para todo o povo isso foi talvez algo que gerou medo, incerteza, insegurança. E a graça de Deus alcança Isaías nesse momento difícil. A graça de Deus perdoa e vocaciona o profeta, mas a resposta do profeta a essa graça foi o que permitiu Deus agir, né? Foi o que permitiu Deus estar chamando e vocacionando ele durante a caminhada. Só a nossa resposta positiva à graça do Senhor nos dará a maravilhosa possibilidade de servir esse Deus, que tanto nos chama e nos capacita. Aí vai ficar uma pergunta para nós agora. Por que o profeta aceitou tão rapidamente a missão que Deus apresentou? Isso vai ficar para você refletir. E uma segunda pergunta, o que isso nos ensina sobre fé, chamado e vocação? Bom, para a primeira pergunta, essa segunda pergunta já meio que molda a resposta para a primeira. Eu gostaria que, desse momento de encerramento, você pudesse estar pensando lá naquele dia em que você teve um encontro com o Senhor. Como foi esse encontro? O que Deus falou? O que você sentiu? Né? Como é que foi a sua experiência? A minha não foi como de Isaías, porque eu não tive uma teofania, né? Mas eu agradeço por um dia o Senhor ter me encontrado e ter me resgatado do império das trevas e ter me transportado para o reino de amor do Filho dele. Que nós possamos estar reconhecendo nossas mazelas, nossas pequenez, que nós possamos hoje estar confessando os nossos pecados, não só hoje, mas sempre, pedindo o Espírito Santo para nos habilitar a escutar, né, a respeito do nosso chamado, da nossa vocação, mas o mais importante nisso tudo, que nós possamos dar uma resposta positiva ao chamado de Deus hoje. Como eu disse, o mundo precisa daquilo que a igreja tem para oferecer. Só a igreja tem para oferecer. Porque o Senhor, ele se revela para os seus. Jesus disse que aqueles, né, que estavam perto, que queriam mais dele, quando contava as parábolas, ele disse: a vocês é dado a conhecer esse mistério. Ou seja, para aqueles que realmente o querem, o buscam, querem conhecer mais dele, a estes o Senhor revela os seus mistérios. Que você possa estar recebendo o perdão de Deus, sendo habilitado a escutar o seu chamado, a sua vocação e exercendo ela para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o próximo domingo.